Irmãos, estamos entrando nesse instante no estudo da profecia de Jeremias, o livro de Jeremias do Antigo Testamento. O próprio nome de Jeremias, o significado dele, né? Deus estabelece, ou Deus é o que designa, né? Mostra que existe um caráter de chamamento profético nele, né? Esse livro é o mais longo dos livros proféticos, é o livro de Jeremias. A gente concorda que o autor foi o próprio Jeremias, né? Alguns o chamam de profeta da lamentação, profeta chorão, profeta do coração quebrantado. E eu acho que por trás de tudo isso tem um pouco de verdade, mas imagine alguém que viu a sua capital queimar em chamas, o templo ser saqueado, onde ele adorava a Deus, e os muros da cidade serem derrubados, enquanto seu povo era levado cativo. Dá para chorar um pouco com ele? Eu penso que às vezes existe um jeito ruim de contemplar o Jeremias da Bíblia, né? Ele foi chamado ainda muito jovem. O ministério de Jeremias se iniciou entre 17 a 20 anos, ou seja, era um jovenzinho, né? De 17 a 20 anos, irmãos, era um jovem. E a gente sabe que o ministério espiritual em Israel iniciava aos 30 anos, tanto de sacerdote quanto de profeta, né? Vê que Jesus Cristo iniciou seu ministério com 30 anos. E esse era o padrão do povo, o padrão cultural do povo. E ele foi constituído. Ele bota de um jeito, né, como se ele tivesse sido iludido por Deus, né, atraído, seduzido por Deus. Ele diz no seu livro, né, para entrar no ministério. Ficou 40 anos como profeta em Jerusalém, na capital, né, e 5 anos no Egito. Ele ministrou a 5 reis diferentes, né? Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. E ainda com o governador de Judá após a queda, chamado Gedalias, né? Então a gente vê um ministério realmente muito longo, sofrido, né? Ele era um homem compassivo, tinha um coração sensível, né? Mas tinha posições fortes, né? Posições duras. Pôde falar sobre a destruição da capital, acusado inclusive de traidor, porque ele falava com ardor daquilo que havia no seu coração, da sua mensagem, e para o povo ter cuidado com as alianças que faria, porque ele ia em cativeiro, né? Mas tem uma parte positiva na mensagem dele, porque ele fala em edificar, fala em plantar, né? Ele também quer ver coisas boas do seu povo, mas a mensagem é muito forte, porque é a mensagem de quem viu a destruição. Ele não podia ir aos banquetes, ele diz isso em Jeremias 16, 18, foi perseguido, ele fala por fora e por dentro, Jeremias 29, lembra muito o apóstolo Paulo, quando fala, né, dos temores, né, por fora e por dentro, e ele fala também em Jeremias 20, né, chegou a rejeitar, a amaldiçoar o dia do seu nascimento, em Jeremias 20, 14 até o 18, de tanto sofrimento que ele teve, né, por quando os homens de Anatote queriam matá-lo, né? E até os irmãos de Jeremias ficaram contra ele, de tão dura que era a mensagem dele, está em Jeremias capítulo 12. É um homem de coração partido, né? E em Jeremias 36 ele fala muito bem disso, dessa luta, dessa dificuldade toda, né? Então, após a morte de Isaías, Deus não se revelou a nenhum outro profeta por um espaço de cerca de uns 50 anos. Entendeu? E durante os 55 anos do reinado de Manassés, um rei horrível, é que ele é levantado como profeta, né? A condição moral era horrível, péssima, tendo Manassés como rei.
e a religiosidade para eles era só fachada, impiedade, ritualismo infrutífero. Era assim que eles estavam. E é nesse contexto que esse homem se levanta. Os temas de Jeremias, posso destacar pelo menos 3, né? A infidelidade de Judá diante de Deus vai resultar em destruição. Esse é o primeiro tema. Segundo tema, de acordo com as promessas que havia em Deuteronômio, Deus tinha um futuro glorioso para o seu povo, um tempo de restauração em uma nova aliança, porque Jeremias vai falar do tema da nova aliança, que vai acontecer em Jesus Cristo, quando está mostrando na cena, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, né? Porque Jesus estava abrindo um Novo Testamento, uma nova aliança. E Jeremias é o profeta que tem esse discernimento, Ezequiel também, mas principalmente Jeremias. E o coração do próprio Deus diante do seu povo é revelado como o coração de Jeremias, que sofre, né, diante de tudo isso. Bem, eu convido você a participar da leitura de Jeremias, como da ler Jeremias, e desfrutar daquilo que a palavra do Senhor diz a mim e a você, em nome de Jesus. Amém.